Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos, ouvintes e internautas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, sejam todos muito bem-vindos. Estamos nós aqui novamente com muita alegria para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ela. Que Jesus nos inspire e conduza. Maria de Fátima Miranda. E Paulo Renato, ainda nas suas longas férias em Cancún, com a sua esposa Leci, aproveitando, vai voltar moreninho, mas semana que vem ele vai estar aqui, não vai, Miranda? Já temos certeza disso. Né? Ah, sim, os espíritos vão nos socorrer nesse sentido. Semana que vem o Paulo Renato estará de volta, mas enquanto ele não volta, está conosco aqui o professor Humberto Azarite. Seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo, Miranda. É um prazer estar aqui nesse programa que tanto nos enriquece com o conteúdo doutrinário. Isso aí, o nosso Jefferson ali, só nos acompanhando, feliz da vida como sempre. Vamos nós aqui ao estudo do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 1, cujo título é Há Espíritos? Será que há espíritos? Eu tinha maior medo de espíritos. Só em pensar nisso eu me tremia todo. Eu sempre fui muito medroso. Mas vamos em frente. Agora, depois que a gente estuda, conhece, alguns medos vão desaparecendo, né? Então você que tem medo de espírito, chegou na hora certa. Com o estudo aqui de O Livro dos Médiuns, você vai aprender, vai entender e vai deixar de ter este medo todo. Nós estamos no capítulo 1 e hoje vamos iniciar do item 5, quando Allan Kardec diz: resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode com este trocar ideias. Por que não? Que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Por que não há de o espírito livre se comunicar com o espírito cativo como o homem livre com o encarnado? Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Pois que as almas estão por toda parte, não será natural acreditarmos que a de um ente que nos amou durante a vida se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso dos meios de que disponha? Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria de seu corpo? Não era quem lhe dirigia os movimentos? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento? Do mesmo modo que um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale para se fazer compreendido? Muito bom aí a comparação de Kardec, muito boa. A pessoa que é muda, ela muitas vezes ela utiliza-se, de uma outra pessoa que consiga falar para transmitir o que ela deseja falar, deseja dizer. Muito boa aí a colocação. Então, acho que logo no início, Kardec faz uma pergunta muito importante, que é a questão dos afetos. Todos nós, eu tenho certeza que você que está aí nos acompanhando no seu radinho, você que está nos acompanhando pela internet, sempre pensa na possibilidade de, ao desencarnar, ter a oportunidade de reencontrar afetos queridos, reencontrar uma mãe, reencontrar um pai, um filho querido, um irmão, um amigo, uma amiga, seus avós. Será que isso é possível, Maria de Fátima Miranda? Sim. É possível, e é nisso que vem a imortalidade da alma. Essa é a lição de Jesus para nós na cruz, quando ele no terceiro dia ele se permite ser visto, e até tocado, porque quando Madalena tenta tocar ele, ainda não, mas depois ele apresenta as marcas dele a Tomé,
não é? Então a grande lição do Cristo é nos provar a imortalidade da alma. E voltamos para o recurso humano. Imagina um engenheiro, um arquiteto competente, um Oscar Niemeyer, que ele fazia aqueles projetos belíssimos. Imagina ele executando o projeto e depois ele vai lá e destrói tudo. Não seria uma pessoa lúcida, não é? Não teria ele um equilíbrio. Então, se o homem, quando ele está responsável, ele atuando no seu trabalho, ele constrói coisas que ele busca dar prioridade e cultiva, porque ele tem uma finalidade, imagina Deus criar o espírito para depois aniquilá-lo quando o corpo físico, que é a vestimenta que ele usa na terra, acaba. Imagina só, o teu filho vai para a escola, né? E para entrar no educandário ele precisa de um uniforme. E você providencia um uniforme para ele. E ele, anos após ano, ele vai para a escola cursar aquelas matérias necessárias. Terminou o curso, acaba o uniforme, seu filho acaba junto com o uniforme também, não volta mais para casa? Não tem sentido, não é? Então, os espíritos são os homens desencarnados. Daqui a pouco estaremos invisíveis. Mas a doutrina espírita vai nos explicar daqui a pouco como é que dá essa relação. Nós vamos ver que o pensamento, seja encarnado ou desencarnado, o espírito não perde. A capacidade de pensar, o pensamento contínuo, é isso que nos difere dos animais. Os animais não têm continuidade numa ideia. Ele vê a ração, sabe que aquela comida saliva, mas ele não vai colocar a ração na mochilinha para guardar para outro dia, porque ele não faz esse discernimento. Não é? Então, o que nos diferencia dos animais é que eles não têm um pensamento continuado e nós temos. Então, estejamos encarnados ou desencarnados, continuamos pensando e é através do nosso pensamento que nós vamos fazer as conexões que mais tarde vamos ver na mediunidade. E aí, Humberto, essa questão que Kardec trouxe aqui, que eu acho que muitos ouvintes nossos estão ansiosos, né, por acreditarem, por terem essa certeza, essa consolação, quando Kardec coloca aqui que desde que admitis a sobrevivência da alma, e praticamente toda a população brasileira admite isso, temos aí um número considerável de ateus? Temos, mas é um número muito pequeno diante da grande multidão aí que acredita que existe um Deus e que nós somos uma alma e sobreviveremos à morte do corpo. Kardec diz que desde que se admita isso, a sobrevivência da alma, será racional que não possamos admitir a sobrevivência dos afetos? Porque imagina, você morre e o seu filho também, e cada um vai para um lugar, vai para um céu, para o inferno, ou vai para o nada, e aí tudo que foi construído ali, né? E aquelas tendências que nós já trazemos, então eles continuam e nós vamos encontrar com eles em algum momento. E isso nos dá uma motivação maior. Muitas mães foram consoladas através da psicografia de Chico Xavier, ao ouvir os filhos mandarem mensagens através deles, os parentes. Claro que nem todos puderam ter essa oportunidade, Deus sabe o que faz. E a gente falou no programa anterior da aliança da ciência com a religião. Vários cientistas bem intencionados já se debruçaram sobre isso e constataram a sobrevivência da alma. Para citar, por exemplo, William Crookes, que entrou na pesquisa para mostrar que aquilo não era verdadeiro e acabou se convencendo, se tornou espírita. Tem até um livro publicado pela FEB, Fatos Espíritas. Tem uma outra história muito bonita da doutora Elisabeth Kluber-Ross. É um nome alemão, né? Só o Eduardo vai poder saber pronunciar. Grande aí. doutora Elizabeth. Que trabalho brilhante. Que ela fazia um trabalho de preparação para a morte, de tanatologia, e ela teve uma visão, né, um espírito muito afeto a ela, né? Ela estava querendo desistir do trabalho. Eu não vou entrar em detalhes na história para não tomar mais tempo, mas pedindo que ela continuasse com esse trabalho. Agora, você imagina ela, que nunca tinha visto, nunca tinha lidado com o espiritismo, ver um espírito aparecer na sua frente, pedir que queria conversar com ela em particular, abrir a porta para ela entrar. Você imagina a situação, mas ela narra isso tudo em um dos seus livros e, como o Eduardo lembrou, ela faz um trabalho interessante, muito importante. Então você vê que quando estamos dispostos, bem intencionados a estudar,
Os cientistas conseguem várias comprovações nesse sentido. Agora, tem aqueles que mesmo vendo não acreditam, que é o que São Luís responde para Kardec no Livro dos Médiuns mesmo, Manifestações Visíveis. Kardec pergunta, por que não poderia ser comum todo mundo poder ver os espíritos? E aí o São Luís responde, um problema seria o constrangimento, que nós teríamos cerceado a nossa liberdade. E o outro é que muitas pessoas, mesmo vendo, não acreditariam. E aí o São Luís termina dizendo, não se preocupe, Deus cuidará delas. Sai. É isso aí. Você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, estamos aqui, eu, Eduardo Araújo, junto com Maria de Fátima Miranda e Humberto Azarite, juntos estudando o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no seu capítulo 1º. E vamos agora dar continuidade, terminamos de ler o item 5, vamos ao item 6. Quem está aí preocupado com o Paulo Renato pode ficar tranquilo. Nesse momento ele deve estar surfando. Você imagina, Maria de Fátima Miranda, fotos, né? Paulo Renato surfando. Ela não está aguentando aqui. Gente, eu estou aqui visualizando a cena. Olha, pegando aquele tubo na onda. Ó, ela Próxima conhece. Olimpíada ele já Ela deve. conhece Paulo Renato entrando no tubo. Ai, nas praias de Nazaré já seria algo, nem Cancún. Então tá certo, mas esperamos que ele sobreviva aí a essas ondas gigantes lá de Cancún, e semana que vem ele estará de volta, porque nós sabemos o quanto que os nossos ouvintes aprenderam a gostar do Paulo Renato com a sua palavra calma, que transmite paz, sem contar uma grande profundidade doutrinária que o nosso companheiro Paulo Renato tem, além de surfista, claro. Vamos lá. Livro dos Médiuns. Kardecinho surfista, olha, vamos. Fica quieto aí, Miranda. Livro dos Médiuns, capítulo 1º, item 6. Vamos nós aqui. Diz Kardec: abstraiamos por um instante dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação, admitamo-la apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões peremptórias, que tal coisa não pode dar-se. Colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritas com o auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. 2 pontos. Primeira coisa, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Então, Kardec diz que esses incrédulos devem comprovar isso, né? Que o ser pensante que existe em nós durante a vida não pensa mais depois da morte. Segundo, que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Terceiro, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Quarto, que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Sexto, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Sétimo, que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Oitavo, que tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. E nono, que podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão patentes quanto as que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorrem se resume nestas palavras: não creio, logo isso é impossível. E aí, Maria de Fátima Miranda, Kardec colocou aqui vários argumentos. Deixa eu ler o finalzinho aqui para complementar. Ele diz:
dir-nos-ão, com certeza, que nos cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lidamos pelos fatos e pelo raciocínio, a prova de que elas são reais. Mas se não admitem nenhuma, nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que veem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Então, Kardec, fantástico aí na dialética, na argumentação. Temos muito que falar sobre isso aqui. Semana que vem vamos ter que retomar esse ponto para falar sobre cada um desses tópicos, desses questionamentos que Allan Kardec faz. Mas vamos começar um pouquinho aí, Maria de Fátima Miranda, com Humberto. Kardec começa... Eu vou deixar que o Humberto agora inicie. Colocando aí esse questionamento, né? O primeiro que o Allan Kardec coloca é o seguinte... que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Como é que pode isso, Humberto? Porque nesse caso nós seríamos o produto da matéria, né? Acabou depois, é o fim de tudo, e aí tudo que nós conquistamos, progredimos, se acaba depois. E aí, Humberto, isso que você está falando é importantíssimo, porque se tudo que nós pensamos é produto da matéria, do cérebro, as pesquisas que são desenvolvidas hoje com os fenômenos de EQM, as experiências de quase morte, meio que jogam por terra essa hipótese. Porque muitos pacientes dados como mortos e que voltam à vida, são ressuscitados pelos médicos, eles relatam fatos ocorridos durante o momento em que o cérebro deles estava praticamente parado, morto, e mesmo relatos que ocorreram fora daquele ambiente em que ele estava, em coma profundo. Então isso já coloca por terra essa tese aí de muitos materialistas. Por isso que Kardec, como cientista, né, ele coloca vários questionamentos, né, porque ele já falou que já foi colocado várias situações que comprovassem isso, e aqueles então que não acreditam que prove, ou seja, utilize o método científico que chegue à tese de que não existe espíritos. E aí é como você falou, e esses que muitos que passam por essa experiência de EQM, narram tudo o que viram, você fez isso, fulano foi. E aí, e são cientistas idôneos que fazem essa pesquisa e concluem isso. E aí Kardec então agora fala, então vocês que não acreditam, mostrem algo que comprove que não existe. Isso aí ele cita aqui Galileu também sofreu muito, e vários cientistas da época, porque se acreditava no geocentrismo, né, que a Terra que era o centro do universo. E aí, gradativamente, a Igreja ainda admitia essa ideia, até que alguns cientistas, Galileu iniciou isso, depois veio Copérnico para comprovar, finalmente, não, que é o heliocentrismo, que até o Sol é que é o centro do universo. Mas isso foi uma luta muito grande, a Igreja não aceitava, mas depois de muitos estudos chegou a essa conclusão, e hoje é uma coisa em conteste, ninguém contesta, mas alguns pagaram até com a vida para provar isso daí. Então Kardec traz isso daí para nós. E a gente começa a perceber que quando você começa a colocar uma hipótese e começa a chegar a teorias absurdas, se conclui que aquela sua hipótese é falsa. Esse o raciocínio matematicamente é assim. Então essa primeira a gente já pode chegar já a essa primeira conclusão. Sim. Miranda? Não haveria sentido, né, em buscarmos valores. Porque, olha, as conquistas materiais, essas nós não levamos. Mas o nosso sofrimento é para lutar contra o desapego aos afetos, ter amigos, educar filhos, mas dando a eles a liberdade para que eles possam crescer com maturidade e responsabilidade. Quer dizer, quanto sofrimento no trabalho de educar filhos para acabar tudo com a morte. Não haveria sentido. Aí vamos ao segundo ponto aqui, dá tempo ainda. O segundo questionamento que Kardec faz, ele diz que se continua a pensar, né, se a gente continua a pensar após a morte, isto é, sobrevivemos à morte, estaríamos inibidos de pensar naqueles a quem amamos, porque se a pessoa desencarna, ela vai para o plano espiritual e ela não lembra mais de quem ela ama? Ela esquece quem ela ama? Será que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, a nossa avó, o nosso filho, o nosso amigo desencarnado esqueceu de nós? Maria de Fátima Miranda e Humberto. E aí, Humberto? A gente lembra... Da amnésia depois da morte? A gente lembra que os espíritos colocam lá
na lei de liberdade, que a única liberdade que a gente tem absoluta é a liberdade do pensamento. É claro que no primeiro momento, dependendo da nossa vinculação à matéria, maior ou menor intensidade, ao desencarnar, a gente pode ficar durante algum tempo, e aí esse tempo é bem relativo, de espírito para espírito, sem noção do que está acontecendo conosco. Mas não significa que o espírito em si não pense nos afetos. Assim que ele retoma a soberania sobre o seu espírito, lembra sim, né, e tenta buscar, o outro vai e tenta o encontro com ele. Então existe sim a possibilidade, e é fato de que continuamos a nos lembrar dos afetos, alguns até preocupados com os afetos que deixaram aqui na Terra. Muitas às vezes um apego até exagerado, mas a lembrança dos afetos, elas existem. Senão, onde é que estaria a misericórdia de Deus? Pois é. E sem esses vínculos a gente não se educa, não é? Se nós não aprendemos a desenvolver esses valores aqui no mundo físico, como é que nós vamos construir esses valores para com Deus que nós não vemos? E aí fica uma outra reflexão, né? Chegamos no final do programa quase, porque se aqueles que estão desencarnados, eles permanecem lembrando de nós, é uma questão muito importante num momento como esse, onde milhares de pessoas já desencarnaram no mundo todo, através da pandemia, que a gente lembra que os nossos afetos estão vivos. E se estão vivos e pensam, como diz Kardec, tudo que eles mais querem e mais precisam é que nós lhes demos a força. E um contato. Né? No sentido de que vamos continuar bem, vamos continuar vivendo, porque eles estão do outro lado da vida. E a primeira coisa, o primeiro pensamento ao despertar no mundo espiritual é para os seus entes queridos que ficaram. Nas mensagens que Chico Xavier recebia, todos os espíritos de forma unânime pediam: mãe, não chore mais, não sofra tanto, eu estou vivo, eu estou bem. Então é esse sofrimento, Humberto, que a gente tem que lembrar, né? Que toda vez que nós nos revoltamos, toda vez que nós ficamos contra Deus porque levou para o plano espiritual alguém que nós muito amamos, nós na verdade estamos prejudicando essa pessoa, sem querermos, mas a nossa revolta, a nossa dor incontrolável acaba prejudicando aquele que partiu. Com certeza, Kardec usa uma alegoria bonita, está você e um outro companheiro presos numa cela. Aí um companheiro ganhou a liberdade e aí você fica preocupado, chateado porque ele foi liberto e não está ali com você. Não tem sentido. A mesma coisa também no mundo espiritual. Então que façamos o melhor em benefício dos nossos familiares que aqui ficaram e que nós nos lembremos que estamos sempre em contato com ele, algumas vezes até em sonhos, e através da prece sempre. É isso aí, Maria de Fátima Miranda. Estamos terminando. Agradecemos a Jesus, né? Não tem mais nada a acrescentar, porque é o assunto que vai se estender ainda na continuidade do estudo. Na volta do Paulo Renato, semana que vem, né? Deixando a sua prancha de surf de lado e pegando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos retomar o assunto agradecendo imensamente ao nosso companheiro Humberto, que nos auxiliou aí hoje, substituindo brilhantemente ao Paulo Renato. Obrigado, Humberto. Foi um prazer, espero que ele volte aí de Cancún para poder colaborar com o programa. Bronzeadíssimo, e a Alessi do lado. É isso mesmo. Valeu, Maria de Fátima Miranda, nosso Jefferson aqui na Operação Técnica. Obrigado a todos vocês, prezados amigos ouvintes e internautas. Até o próximo estudo de O Livro dos Médiuns, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astrênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. É muito bom estar com vocês. Eu, Amaury Santos,
e Astênio Evangelista de Oliveira. Dando continuidade, né, ao estudo da Revista Espírita, números pares, de 1858 a 1868. E Astênio estava comentando, né? Do nosso último programa. Fale aí, meu amigo, e vamos dar continuidade. Isso, nós estamos tratando então agora das evocações particulares na Revista Espírita de janeiro de 1858. E Kardec deu a esse texto aqui o título de Mãe, estou aqui. Então nós estávamos começando a narrar no nosso último programa, Kardec dizendo que a mãe havia perdido uma filha, né, que desencarnou, filha única, né, muito querida e tal, de 14 anos de idade, e a mãe estava enfermando, né, desejando também ir desencarnar, né, para ela morrer, né, para poder ir ao encontro da filha. Mas essa mãe tomou conhecimento de que seria possível uma comunicação com a filha desencarnada, e como ela tinha uma amiga médium, marcaram uma reunião e pediram a participação do Kardec. Então estava na casa de uma delas e Kardec participando, né? Então ele fala assim, onde nós paramos no nosso programa passado, ele fala: eis o resultado dessa primeira sessão. E aí transcreve o seguinte: a mãe, em 2 pontos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito Júlia, ... minha filha querida, peço-te que venhas, se Deus o permitir. Então a gente vê aqui que ela já estava instruída por Allan Kardec em como fazer a evocação, porque assim também se evocava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sempre colocando em nome de Deus Todo-Poderoso, porque já estava constatado que normalmente quando se usava o nome de Deus, evitava-se muito de tentativas de fraude, né? Porque o espírito, às vezes, por mais inferior que ele seja, ele não tem coragem de falar mentira em nome de Deus, né? Alguns até têm, mas normalmente não, né? Então fala assim, a mãe disse isso: em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito Júlia de tal, né, minha filha querida, peço-te que venhas, se Deus o permitir. Aí, através da médium, a Júlia se manifestou: mãe, estou aqui. A gente nota que é exatamente o título do texto que Kardec deu: mãe, estou aqui. Isso aqui foi pela psicografia dessa médium, tá? Ela não se manifestou através da psicofonia, não, foi por escrito. A mãe se dirige, né, a ela: és tu mesma, minha filha, és tu mesma, minha filha, que me respondes? Como posso saber que és tu? Né? Então, natural, a mãe com um desejo imenso de falar com a filha, mas se não fosse a filha, se ela estivesse sendo enganada. Exatamente. Né? Aí a Júlia respondeu: Lili. Sabe? Então, aí a convenceu. Falou um apelido, né? Um apelido que as duas tinham em comum. Isso, né? Então, olha só o que Kardec coloca aqui na frente, né? Ele coloca até entre parênteses. Ele fala assim, explicando sobre a Lili, né? Fala assim: era um pequeno apelido familiar dado à jovem em sua infância. Não era conhecido nem da médium, nem de mim, considerando-se que, há vários anos, só a chamavam pelo seu nome de Júlia. A esse sinal, a identidade era evidente. Não podendo dominar a emoção, a mãe explode em soluços. Né? Perfeito. Então, houve identificação de que foi permitido, né, por Deus, que a menina viesse, né, atraída pelo pensamento deles. Sim, e obviamente a menina já devia saber antecipadamente que a mãe duvidaria se seria ela, né, encontrou essa forma, né, de convencer a mãe. Né, porque... Lembra muito agora o Chico, né? As cartas de Chico Xavier. Chico, né? Que assina, inclusive, parecido, né? Ou quase igual, e comprovado, inclusive, naquela situação de morte por acidente de arma, lembra? Sim, me lembro. Em que foi feito uma análise da caligrafia. Sim. E quem fez a análise, que era neutro, não era espírita, né? Falou: é ele que está escrevendo. É coisa incrível, né? Incrível. Como alguém ainda pode querer jogar pedra no espiritismo, né? Não é verdade? Bom, prosseguindo então, a Júlia, que é o espírito, né? A menina desencarnada, fala: mãe, por que te afliges? Sou feliz, bem feliz. Não sofro mais e te vejo sempre.
né? Então ela estava sempre ao lado da mãe, extremamente viva, muito feliz, e a mãe desesperada querendo morrer. Né? Bom, aí a mãe responde, né? Mas eu não te vejo, onde estás? Então ela queria estar encarnada e ver a filha, né? Se ela fosse médium, eventualmente... natural, né? Aí a Júlia responde, porque a pergunta da mãe foi: onde estás? Né? Mas onde estás? Ali naquele espaço, né? Naquele momento, onde ela estava. Aí a Júlia fala assim: aqui, ao teu lado, minha mão sobre a senhora fulano de tal, a médium, né? Para fazer-lhe escrever o que te digo. Vê a minha letra. Aí o Kardec coloca entre parênteses: a letra de fato era de sua filha. Então, tipo essas cartas do Chico Xavier, né? Exatamente. Embora a gente deva chamar logo a atenção que nem sempre a letra vai ser exatamente igual, né? Então, há situações em que os espíritos orientadores daquela comunicação consideram que a letra vai ser importante, né, como comprovação, e aí ajudam para que a letra saia igual, né? Mas nem sempre sai. Sempre. Nas psicografias dentro dos centros espíritas, né? O médium é utilizado pela capacidade, né, de cultura que ele tem para interpretar, né, mediunicamente os sentimentos que aquele espírito quer passar. Mas como cada um tem um grau de conhecimento, cada um interpreta, né? Eu estou sentindo daquele espírito isso. Ele está chorando. E aí você coloca. São as sensações, né? Isso. O mais comum são as comunicações serem tipos de garranchos, né? Quer dizer, umas letras muito grandes. Letra de médico, né? Para entender. Então a mãe volta a dizer, né? Dizes... Você lembra que nós acabamos de falar que a menina falou: vê a minha letra, né? Ela fala assim: a minha mão está sobre a senhora né? fulano. Aí a mãe, que não era espírita, disse assim: dizes minha mão, tens então um corpo, né? Vira a dúvida dela, né? Porque para ter mão é porque tem corpo, mas está morto, né? Então tens então um corpo. Aí a Júlia responde: não tenho mais aquele corpo que tanto me fazia sofrer, mas lhe guardo a aparência. Então era o perispírito, né, que tem toda a aparência do corpo físico. Na verdade, é o corpo físico que tem toda a aparência do perispírito. Com né? certeza. É o contrário. Isso é o molde, né? É o molde, isso, né? Então, assim, não estás contente porque eu não sofro mais e posso conversar contigo? A menina falando com a mãe: seja coerente, seja lógica, né? Eu sofria a beça, não sofro mais, né? Ainda estou feliz. Ainda posso conversar com você. Você vai continuar chorando? Pois né? A mãe: se eu te visse... não, mas nota que aqui não foi um inconformismo da mãe, não. Ela foi só uma busca de esclarecimento. Ela fala assim: se eu te visse, então, reconhecer-te-ia. Quer dizer, se eu te visse como espírito desencarnado, seria possível te reconhecer? Porque se os espíritos fossem só um ventozinho, né? Então não iria reconhecer. Exatamente. Né? Aí a Júlia diz: sim, sem dúvida, e já me viste muitas vezes em teus sonhos. Né? Aí a mãe fala: de fato, já te revi em meus sonhos, mas pensei que fosse efeito da imaginação, uma lembrança. Né? Então, não era. E não era. E é muito comum nós sonharmos com os nossos seres queridos, né? Eles vêm nos consolar. Exatamente. Mas a gente prefere se iludir, achar que foi só um sonho, né? É verdade. Foi só um sonho verdadeiro. Né? Você me lembrou agora da minha avó, né? Muito querida, muito amada, né? Porque espírita, uma médium fantástica, e quando ela desencarnou, ela desencarnou com 87 anos. E aí, depois de uns 2 meses, eu sonhei com ela. Eu era jovem, né? Ainda. E aí sonhei com ela, mas ela não tinha mais a aparência de 87 anos. Ela já era uma mulher mais jovial, tinha na faixa de 50 anos, né? Feliz, sentada numa mesa de madeira embaixo de uma árvore frondosa num campo. E aí ela falou: filho, eu estou muito bem,
né? Ela veio na realidade dizer para mim que eu não me preocupasse. Sim. Né? Porque ela já estava bem, e toda aquela aparência de velhinho, né, que a gente vai ficando cada vez mais, tudo aquilo desaparece, porque nós podemos plasmar, né? Sim, uma mais jovialidade. Se eu quisesse que você, Astênio, nós somos amigos, e aí eu desencarno, mas você está preocupado com uma situação, mas eu quero só te ajudar, eu não preciso me fazer na aparência de Amaury hoje, né? Eu posso aparecer para você como um negro, como uma criança, e dizer: meu amigo, fica tranquilo, o que você está passando vai... Porque eu não quero que você me reconheça. Sim, o perispírito é plástico, né? Plástico, perfeito. Então ele se amolda ao pensamento. Perfeito. Em princípio, como regra, do modo que você quer estar, você está. Eu digo como regra porque existem as exceções, né, dos espíritos totalmente desequilibrados, e que aí eles estão... manipulam, né? Para te assustar. Isso, né? Etc. Então vamos lá. Aí volta para a mãe. A mãe, de fato, bom, nós acabamos de ver, de fato já te revi em meus sonhos, mas pensei que fosse efeito da imaginação, uma lembrança. Aí a Júlia: não, sou eu mesma que estou sempre contigo e procuro consolar-te. Fui eu que te inspirei a ideia de evocar-me. Tenho muitas coisas a te dizer. E aí diz assim: desconfia do Senhor fulano, ele não é sincero. Então ela aproveita, quer dizer, mais uma forma de identificação, né? Porque a médium não conhecia o senhor fulano, e a filha fala: desconfia do senhor fulano, né? Que ele não é sincero. E aí o Kardec coloca entre parênteses aqui um comentário dizendo: esse senhor, conhecido apenas da mãe e citado assim espontaneamente, era uma nova prova de identidade do espírito que se manifestava. É muito gostoso a gente estudar isso, não é verdade? Né? E ela vem trazer, né? Aí vem aquilo que a gente fala, né? E que Paulo falava, né? Nós estamos cercados por uma multidão invisível, né? Uma nuvem, né? Uma nuvem. E aí o que acontece? Você vê a menina, por estar numa outra dimensão, ela captava, né? Se aquela pessoa que estava, vamos dizer, alisando, né, a mãe, tipo, não chora, não sei o quê, se aquelas eram intenções reais, ou se por trás daquilo havia outras intenções, ou monetária, ou qualquer outra intenção. E aí a menina vem e alerta, né, a mãe, falando o nome da pessoa que só elas duas conheciam, nem a médium, nem o Kardec. Isso, show de bola. Aí a mãe: que pode, pois, fazer contra mim o senhor fulano? Né? Então, aí, claro que todos nós, que com uma semana de estudo de doutrina espírita, já saberíamos que a filha não daria essa informação para ela. Com certeza. Né? Ela só falou essencial: abre seu olho. Só né? isso. Então, assim, que pode fazer contra mim o senhor fulano? Aí ela fala assim: não te posso dizer. Isto me é proibido. Então, os espíritos não estão autorizados. Porque você muda o livre-arbítrio. Sim, né? Então, isto me é proibido. Apenas te advirto para desconfiares dele. Né? E já foi uma grande... Orai e vigiai. Isso, já foi uma grande contribuição. Poxa, né? Aí a mãe faz uma pergunta, a mãe é caso sério, né? Acha que a filha logo estaria entre os seres angélicos e perguntou: estás entre os anjos? Vê a formação católica dela, né? Aí, é verdade. Aí a Júlia responde: ainda não. Não sou bastante perfeita. Então ela sabia que ela chegaria à condição angelical um dia. Mas para isso ela precisava continuar. Mas estava bem, né? Estava feliz. Mas daí a estar entre os espíritos angélicos... Há uma distância pequena, né? Exato. Aí a mãe fala assim: entretanto, eu não via nenhum defeito em ti. Mãe nunca via defeito mesmo. É verdade. Então, entretanto, eu não via nenhum defeito em ti. Tu eras boa, doce, amável e benevolente para com todos. Isso não basta para estar entre os anjos, né? Ser bom, doce, amável, etc. A Júlia fala assim: para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito. E eu o acreditava, pois me dizias tantas vezes, mas agora vejo o que me falta para ser perfeita. Olha que beleza. Porque a visão espiritual não é a visão
na matéria. A nossa visão na matéria é muito limitada. Sim, desencarnou, a nossa visão se amplia muito. Nossa, né? Isso acaba sendo meio doloroso, né? Porque a gente vê quanta coisa a gente deixou de fazer. É verdade, né? Quanta coisa poderia ter feito. Exatamente. Não é isso? E aí a morte, o Emmanuel diz que a morte é a grande colecionadora das verdades. Né? Então, perfeito. É a hora que a gente colhe, verifica, porque enquanto a gente está aqui, a mulher da gente fala que a gente é um excelente marido, a mãe fala que é excelente filho. Você é muito bom. Você fala, não está faltando nada para ser anjo, né? É verdade. Mas aí desencarna e vê que está um bagaço. Nossa, está faltando muita coisa. Não nasceu uma pena da asa do anjo, né? Isso, Aí a mãe volta e diz assim, como adquirirás as qualidades que te faltam? A mãe estava apressada para a filha ser anjo, né? Você vê as perguntas, né? E agora é interessante que a mãe não estava nem observando que se a filha se tornasse anjo, ou seja, espírito angelical, sim, que iria ficar mais distante dela ainda, né? Com certeza. Né? Bom, aí a Júlia diz assim, em novas existências, 14 anos, né, recém-desencarnada, já sabia, de família católica, mas como que teria outras existências. Exato, em novas existências, que serão cada vez mais felizes. Gente, isso é uma filosofia espetacular. Perfeito. A gente saber que o sofrimento não faz parte dos critérios divinos do progresso, né? Sim. Tanto é que quanto mais você se torna melhor, mais as suas existências são felizes, né? Se o sofrimento fizesse parte dos ditames divinos, não adiantaria você melhorar, porque exatamente, iria continuar sofrendo. E ela teve uma existência curta, né, Astênio? Sim, 14 anos. Exatamente porque faltava, né, vamos dizer assim, filtrar. Né? A doença, na realidade, é como se fosse um filtro. Eu me lembro muito do Dr. Paulo Frutuoso, médico, né, oncologista, e ele fala isso. Ele comenta muito do câncer, porque ele é cancerologista. Sim. Mas aí ele fala, é como se fosse um mata-borrão, a doença ela fica no corpo físico. Então, quando o indivíduo se liberta, ele já se liberta sem aquelas coisas que ficam na terra, naquele corpo. E aí se liberta mesmo, né? No sentido, agora você não tem mais nada a ver. Não tem mais necessidade disso. E aí vem as existências felizes, de você vir numa outra oportunidade e viver mais tempo, ajudar outras pessoas. Sim. Como o nosso tempo também já está avançando, eu queria pelo menos concluir esse tema dessa conversa da Júlia, né? Sim. Aí vamos avançar um pouquinho mais. Aí ela fala assim, a mãe fala assim, como adquirirás as qualidades que te faltam? A Júlia fala assim, novas existências que serão cada vez mais felizes. Aí a mãe volta, é na terra que terás essas novas existências. Então, nesse momento, a mãe já estava começando a entender que ela poderia ter novas existências na Terra e em outros mundos, né? Alguma informação ela já tinha já. Aí a Júlia diz, nada sei quanto a isso. E ela só sabia, por enquanto, que ela ainda teria que reencarnar, né? Que ela não tinha alcançado a perfeição, automaticamente tinha que reencarnar. Agora, se os superiores dela estavam programando para ela reencarnar na Terra ou em outro mundo, isso ela não sabia. A mãe, considerando que não havias feito o mal durante tua vida, por que sofreste tanto? Né? Aí volta a ignorância da mãe, porque a pessoa não sofre necessariamente pelos males que ela praticou, pelo mal que ela praticou nessa vida, né? Mas também... Sim, né? Ainda mais uma criança de 14 anos, né? Né? Então a Júlia responde, prova, fala 2 vezes a palavra prova, né? Prova, eu a suportei com paciência, por minha confiança em Deus, sou muito feliz hoje por isso, até breve, mãe querida. Então essa informação da Júlia, e já se despede da mãe, em que ela fala prova, isso para a gente, tecnicamente, estudando pela doutrina espírita, ela não estava espiando nada, era apenas prova. E ela nem fala se a prova era para ela ou se a prova era para a mãe. Isso, porque, é verdade. Não é isso, mas nunca é para um só. Né? Isso, né? Que até quem estava sofrendo mais agora era a mãe, né? Com certeza. Não era ela. A mãe, inclusive, pelo que você lê, né? E ela não estava se alimentando direito, que ela estava fazendo um suicídio indireto. Sim, se a coisa caminhasse. Então foi permitido a ela, provavelmente por mérito, que a filha viesse, e o que ela falou alertou, né, a conduta da mãe, né? Eu estou sempre com você.
Sim. Então, não é necessidade de você fazer isso. E até porque se ela faz, ela estaria numa outra situação mais complicada. Exato. E longe da filha. A gente, completando esse estudo, né, com o André Luiz, ele chama normalmente de espíritos completistas, esses que desencarnam muito cedo, assim. Sim. Né, e principalmente numa condição dessa de sofrimento e com fé, né? Então seria normalmente o espírito que teria numa existência anterior desencarnado mais cedo do que deveria desencarnar, e aí vem numa outra existência para completar a existência anterior. Completou, desencarna. Mas aí, como já que vem para uma função como objetivo, atinge logo o outro, né? Porque aí a mãe, que certamente continuaria com a fé católica dela, né, durante aquela existência inteira, trocou de fé no meio do caminho por causa da desencarnação da filha. Né? Aí, só completando agora o esclarecimento de Kardec, né, sobre o que ocorreu aqui nesses fenômenos, ele fala assim: em presença de semelhantes fatos, quem ousaria falar do vazio do túmulo, quando a vida futura se nos revela assim tão palpável? É importante chamar a atenção, porque às vezes a gente fala assim, mas comigo não acontece nada palpável. A gente não deve ser tão exigente. Se acontece palpável com os outros, já está bom para a gente. Né? É o nosso egoísmo, né? Então, assim, em presença de semelhantes fatos, quem ousaria falar do vazio do túmulo, quando a vida futura se nos revela assim tão palpável? Essa mãe, minada de desgosto, pelo desgosto, experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Então, quando Kardec fala experimenta hoje, quando ele estava escrevendo a revista, então esse fato aconteceu anteriormente e ela já estava, né, muito feliz. Aquele grande sofrimento da desencarnação da filha tinha passado, né? Eu falei, essa mãe, minada pelo desgosto, experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Não há mais separação entre elas. Então, as conversações particulares continuaram, né? Suas almas se confundem e se expandem no seio uma da outra, pela permuta de seus pensamentos. Apesar da descrição com que cercamos este relato, né? Então Kardec ele fez essa descrição até não colocando nomes, essa coisa toda, né? Então, apesar da descrição com que cercamos este relato, não nos permitiríamos publicá-lo se a isso não estivéssemos formalmente autorizados. Então, mesmo com descrição, ele não publicaria. Isso naquela época, né? Hoje estaria sendo processado por direitos autorais. Então ele esclarece que ele estava autorizado por aquela mãe a publicar. Claro. Né? Ele fala assim: disse-nos aquela mãe: possam todos quantos perderam seus afetos na terra sentir a mesma consolação que experimento. Então ela não quis egoisticamente ficar cantarolando de alegria por ter recuperado a filha, embora a filha continuasse desencarnada, né? Mas para ela estava de bom tamanho. Ela não quis guardar aquela alegria somente para ela, e ela autorizou para publicar, para que consolasse outras mães, né? É o que aconteceram com essas cartas do Chico Xavier. Perfeito. Né? Eu vou só completar o parágrafo aqui, aí você comenta, né, que o nosso tempinho está no final, né? Aí o Kardec termina dizendo assim: acrescentaremos somente uma palavra aos que negam a existência dos espíritos bons, né? Porque há muitos que admitem os espíritos, mas só achando que só os maus se comunicam. Na verdade, afirmam que só os demônios podem se comunicar, né? Então acrescentaremos somente uma palavra aos que negam a existência dos espíritos bons. Perguntamos como poderiam provar que o espírito dessa moça fosse um demônio malfazejo, né? Então, dentro da afirmativa peremptória da Igreja, que só os demônios se comunicam, né? Como identificar um demônio malfazejo nessa situação aqui? Não, na realidade, a menina vem para provar que, apesar de nós perdermos o corpo, nós continuamos pensando, nós temos individualidade. É isso que eu acho que está mais inserido, né? As pessoas, e provando que ninguém morre. Nós simplesmente mudamos de campo vibratório. Perfeito. E vamos, meu amigo, encerrar, né? Mais um programa. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz a todos.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.